O silêncio sempre foi mal interpretado. Em um mundo que recompensa quem fala mais alto, quem se impõe pela força das palavras, e quem reage imediatamente a tudo, o silêncio costuma ser confundido com fraqueza, insegurança ou falta de argumentos. No entanto, para os estoicos, o silêncio não era ausência, mas presença. Não era fuga, mas domínio. Ele representava controle interno, clareza mental e respeito por si mesmo. E é exatamente por isso que o silêncio, quando vem da consciência e não do medo, gera respeito. Os estoicos acreditavam que nem tudo merece uma resposta. Marco Aurélio escreveu que muitas vezes a melhor reação é nenhuma reação. Isso não significa passividade, mas escolha. Escolher não reagir impulsivamente é uma demonstração clara de força interior. Quem reage a tudo mostra que está à mercê do ambiente, das palavras alheias e das provocações externas. Quem permanece em silêncio mostra que governa a si mesmo. E nada impõe mais respeito do que alguém que não pode ser facilmente abalado. O silêncio cria espaço para observar, compreender e decidir com clareza. Quando alguém responde imediatamente, movido pela emoção do momento, geralmente entrega poder ao outro. Já o silêncio retira esse poder. Ele quebra expectativas, desarma conflitos e cria uma aura de mistério e autoridade. As pessoas passam a prestar mais atenção porque não sabem o que esperar. O silêncio bem utilizado faz com que as palavras, quando finalmente ditas, tenham muito mais peso. Na filosofia estoica, o autocontrole é uma das maiores virtudes. Epiteto ensinava que não são os eventos que nos perturbam, mas a forma como reagimos a eles. O silêncio é uma ferramenta poderosa para praticar esse controle. Diante de críticas, provocações ou desrespeito, a reação imediata geralmente nasce do ego ferido. O silêncio, por outro lado, nasce da consciência. Ele permite que a razão prevaleça sobre a emoção. Quem domina o silêncio demonstra que não precisa da aprovação dos outros para se sentir válido, não sente a necessidade constante de se explicar, se justificar ou se defender de tudo. Essa postura transmite segurança. Pessoas seguras não falam em excesso. Elas sabem que seu valor não está em convencer, mas em ser. E essa segurança silenciosa é profundamente respeitada, mesmo por aqueles que não concordam. O silêncio também revela inteligência emocional. Saber quando falar e quando calar é uma habilidade rara. Muitas relações se desgastam não pelo que é dito, mas pelo excesso de palavras ditas no momento errado. O estoicismo ensina que a língua deve servir à mente, e não o contrário. Falar menos e ouvir mais permite compreender melhor as intenções, os sentimentos e os jogos emocionais ao redor. Quem observa em silêncio enxerga o que os outros não veem. Existe uma diferença crucial entre o silêncio consciente e o silêncio passivo. O silêncio que gera respeito não é aquele carregado de medo, ressentimento ou submissão. É o silêncio firme e tranquilo que vem da clareza interior. É a pausa estratégica, não o afastamento emocional. É a decisão de não alimentar o caos. Esse tipo de silêncio comunica maturidade sem precisar de palavras. Na prática, o silêncio desarma conflitos porque retira o combustível da provocação. Muitas discussões existem apenas porque alguém reage. Quando não há reação, o conflito perde força. O outro se vê diante de si mesmo. E isso gera respeito, porque mostra que você não está disposto a entrar em jogos emocionais pequenos. Você escolhe preservar sua paz. O estoicismo também ensina que devemos focar apenas no que está sob nosso controle. As opiniões alheias, os julgamentos e as palavras dos outros não. O silêncio é uma forma de reconhecer isso. Ao não responder a tudo, você afirma internamente que não precisa controlar a percepção externa para se sentir inteiro. Essa postura transmite força, porque mostra alguém que não vive refém da validação alheia. Além disso, o silêncio protege a dignidade. Palavras ditas no calor da emoção muitas vezes são irreversíveis. O silêncio evita arrependimento. Ele cria uma barreira entre o impulso e a ação. Para os estoicos, agir com virtude era mais importante do que vencer discussões. E muitas vezes o silêncio é a atitude mais virtuosa possível. O silêncio também aumenta o valor da fala. Quando alguém fala o tempo todo, suas palavras se tornam comuns. Quando alguém fala pouco, cada palavra ganha importância. As pessoas escutam com mais atenção. Esse princípio era conhecido desde a antiguidade. Sêneca dizia que a natureza nos deu 2 ouvidos e uma boca para que ouvíssemos mais do que falássemos. O silêncio, portanto, não empobrece a comunicação, ele a qualifica. No ambiente social, o silêncio transmite autoridade.
Líderes que não se desesperam para preencher o vazio, que toleram pausas e que não reagem impulsivamente inspiram confiança. Eles demonstram que estão confortáveis consigo mesmos. O desconforto com o silêncio geralmente revela insegurança. Quem respeita o silêncio mostra domínio interno. Há também o silêncio como forma de respeito ao outro. Nem tudo precisa de opinião. Nem toda conversa precisa ser vencida. Às vezes, ouvir em silêncio é a maior demonstração de maturidade. Isso cria conexões mais profundas e evita desgastes desnecessários. O estoicismo valoriza a harmonia, não o confronto constante. O silêncio permite que a verdade se revele. Quando falamos demais, projetamos. Quando silenciamos, percebemos. Muitas intenções alheias se tornam claras quando damos espaço para que o outro fale. O silêncio é uma ferramenta de leitura emocional. Ele revela mais do que qualquer discurso. Também existe o silêncio diante do elogio. Não se vangloriar, não se inflar, não buscar reconhecimento imediato. Aceitar o elogio com serenidade demonstra equilíbrio. Os estoicos viam a vaidade como uma armadilha. O silêncio humilde protege contra ela e gera respeito verdadeiro, não admiração superficial. O silêncio diante da ofensa é talvez o mais difícil, mas também o mais poderoso. Não reagir não significa concordar, significa escolher não descer ao mesmo nível. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que quem ofende geralmente age por ignorância. Responder com silêncio é recusar-se a participar dessa ignorância. Com o tempo, as pessoas aprendem a respeitar quem não reage a qualquer estímulo. Aprendem que não tem controle emocional sobre você. E quando alguém não pode ser facilmente manipulado emocionalmente, naturalmente é respeitado. O silêncio estabelece limites invisíveis, mas firmes. O silêncio também fortalece a relação consigo mesmo. Ele cria espaço interno. Em meio ao barulho constante, silenciar é um ato de coragem. É ali que a clareza surge. O estoicismo valoriza essa introspecção. Conhecer a si mesmo exige silêncio. E quem se conhece não se perde facilmente. Em última análise, o silêncio gera respeito porque demonstra autodomínio. E para os estoicos, dominar a si mesmo é a maior forma de poder. Não é um poder sobre os outros, mas sobre as próprias reações, emoções e impulsos. Esse tipo de poder é visível, mesmo quando não é falado. O silêncio não precisa ser explicado. Ele comunica firmeza, maturidade. Em um mundo ruidoso, quem sabe silenciar se destaca. Não por imposição, mas por consistência. Não por medo, mas por escolha. E essa escolha, quando feita com consciência, naturalmente impõe respeito.